E olá a todos, hoje vamos falar sobre dois temas interessantíssimos. O primeiro é sobre o umbigo e o que ele fala sobre a nossa saúde. Há muita coisa que justifica o estudo em que o nosso umbigo, ele pode revelar alguns fatores da nossa saúde agora. Sobre uma matéria científica de alguns professores renomados de medicina. E logo após, vamos falar sobre os sentidos humanos. Você tem 5 sentidos ou será que tem 12 sentidos? E quais são estes 12 sentidos? Logo depois deste tema do umbigo que eu quero que você preste bem atenção, que é legal, principalmente para você que gosta de academia, que gosta de ouvir os nossos áudios na academia, gosta de baixar e ouvir na academia, vai gostar desse tema e depois vai refletir sobre os seus sentidos, 5 ou 12. Vamos lá, eu sou Rona Botelho, faço leituras um pouco reativas da BBC News Brasil, que é o maior canal de informação do mundo. Essa reportagem é o que o umbigo tem a dizer sobre a nossa saúde. Daniel Bangarnat, do The Conversation, uma matéria de 2024, uma matéria muito legal. E ela começa assim. Você sabia que o seu umbigo pode ter muito a dizer sobre seu estado de saúde? Para alguns, esta parte do corpo é motivo de pesadelos. A onfalofobia, o medo de umbigos. Olha lá, onfalofobia, que é o medo de umbigos. Eu não sabia sobre isso, já aprendi. Onfalofobia. É uma condição real. Para outros, é uma espécie de acessório de moda que pode ser exibido como um top cropped ou realçado com piercing. Qualquer que seja a sua opinião em relação ao umbigo, uma coisa é certa. Uma vez ele uniu você à sua mãe. O cordão umbilical é cortado no nascimento, deixando apenas um pequeno coto que murcha progressivamente, caindo 1 ou 2 semanas depois. O que resta, na maioria dos casos, é uma pequena depressão enrugada, isso se você tiver um umbigo para dentro. Como a maior parte das pessoas, aparentemente 90% tem. A partir deste momento, o umbigo parece se tornar redundante, serviço apenas para acumular poeira e penugem. Mas não é só isso. A realidade é que o umbigo tem muito mais profundidade do que apenas alguns milímetros. Olha que interessante essa matéria, bem legal. Vamos lá, continuando. O umbigo é um ponto de acesso para os vasos sanguíneos que transportam sangue para o feto. Eles saem da placenta e passam pelo cordão umbilical, revestidos pela geleia de Wharton, um tecido conjuntivo gelatinoso contido no cordão que os isola e protege. Normalmente, há 3 vasos sanguíneos dentro do cordão. Aquele que transporta o oxigênio e nutrientes para o feto é a veia umbilical. Ela passa pelo umbigo e alimenta a circulação fetal em desenvolvimento. Há também 2 artérias umbilicais, embora essas transportem sangue desoxigenado e resíduos fluido na outra direção da volta à placenta. Estava escrito errado. Esta circulação não é necessária após o nascimento do bebê e, uma vez desconectados da placenta, os vasos umbilicais se fecham naturalmente. Mas o pequeno coto que resta no corpo do bebê ainda pode ser útil por um curto período de tempo, especialmente em recém-nascidos que não estão bem. É possível inserir acessos ali e utilizá-los para infusões de medicamentos ou coletar amostras de sangue para exames. O umbigo é um portal na parede do abdômen. Um fato pouco conhecido é que, durante o desenvolvimento embrionário, os intestinos precisam sair da cavidade abdominal devido ao espaço limitado, mas voltam ao seu lugar algumas semanas depois. Eles fazem isso por meio do umbigo, passando pelo cordão umbilical. E olha, isso aqui é novo para mim. Como resultado, o umbigo não é apenas um ponto de acesso, mas um ponto fraco. Uma hérnia umbilical pode ocorrer se uma parte do intestino se projetar por qualquer abertura, algo que pode exigir uma operação de correção. A freira e o umbigo é o tópico. Pobre irmã Mary Joseph
Dempsey. Ela foi uma freira que dedicou grande parte da sua vida cuidando de pacientes em um hospital em Minnesota, nos Estados Unidos. Ela formou enfermeira e então ela se formou enfermeira e logo se tornou assistente cirúrgica do médico William Mayo. Foi durante esse período que ela chamou a atenção para uma observação muito interessante. Na época, fim do século XIX, os cânceres de abdômen e de pelvis eram normalmente diagnosticados muito tardiamente e, infelizmente, costumavam ser mais extensos. Chamamos este processo de metástase, quando um câncer começa em um órgão ou local e depois se espalha para outro. Mary Joseph observou que alguns pacientes com câncer metásticos apresentavam um novo inchaço ou um nódulo palpável no umbigo. Ela tomou a nobre atitude de contar isso a Mayo, que evidentemente não havia notado. Ela passou a publicar essas descobertas de forma bastante ignominiosa, em seu próprio nome, sem dar o devido crédito à estimada colega. Na verdade, não ela. Aqui o correto é ler. Ele passou a publicar as descobertas da Mary, mas a Mary fez as descobertas, mas quem estava fazendo as publicações era este médico Mayo. Vou explicando. Só após as mortes de Dempsey e Mayo, ambas em 1939, que outro médico, Hamilton Bailey, nomeou corretamente a descoberta como nódulo da irmã Mary Joseph. O nódulo é firme, de coloração variável e, na verdade, surge da disseminação do câncer no tecido umbilical. Não é visto com tanta frequência hoje em dia, uma vez que agora mais cânceres são diagnosticados mais cedo, antes de se propagarem amplamente. A cabeça de medusa. Outros sinais que podem ser observados no umbigo têm base na mitologia. Um deles nos permite estabelecer uma ligação entre o fígado e o umbigo. A pele ao redor do umbigo possui leitos de veias superficiais que retroalimentam a circulação mais profunda. Na verdade, drena o sangue até a veia porta hepática, um grande vaso sanguíneo que se dirige até o fígado, repleto de nutrientes absorvidos pelo intestino. Se a pressão na veia porta subir demais, principalmente como resultado de doenças hepáticas como cirrose alcoólica, a pressão também aumenta nos vasos sanguíneos de conexão. As veias têm paredes mais finas que as artérias e tendem a inchar sob pressão. Como resultado, as veias normalmente pequenas ao redor do umbigo se dilatam, tornando-se visíveis sobre a pele, espalhando-se em todas as direções. Este sinal, semelhante a uma cabeça repleta de serpentes no lugar do cabelo, é chamado de Caput Medusae, ou cabeça de medusa. Na mitologia grega, a Górgona, Medusa, cuja cabeça foi deceptada pelo herói Perseu, tinha a capacidade de transformar qualquer pessoa que olhasse para ela em pedra. E neste sentido, toda aquela sujeira ou resíduos de pele morta em nossos umbigos também deveria receber uma menção honrosa, ou talvez desonrosa. O acúmulo prolongado desse material dentro da cavidade pode fazer com que se endureça com o tempo, formando uma massa com aspecto pedregoso. Chamamos isso de onfalólito, ou pedra no umbigo. Desta forma, o umbigo é uma espécie de bola de cristal confiável para o diagnóstico de doenças internas. Mas pode ser que você se considere uma parte atraente da anatomia humana. Fica então a pergunta: você prefere o umbigo para dentro ou para fora? Dan Balgnett é professor da Escola de Fisiologia, Farmacologia e Neurociências da Universidade de Bristol, no Reino Unido. Eu gostei de ler essa matéria. É uma matéria boa de se ler. Uma matéria interessante para entendermos o quão importante é o nosso umbigo e como a gente precisa tomar cuidado, realmente. Porque, sem dúvida nenhuma, se lá atrás ele foi muito importante, por que agora ele também não seria, não é? Então, eu achei muito bom essa leitura. E agora vamos aqui, eu vou encontrar, então, a pesquisa que defende que temos 12 sentidos. Olha só, preste bem atenção. Existe uma pesquisadora que defende que nós temos 12 sentidos e não apenas 5.
Essa matéria é do André Biernoff, aqui da BBC Brasil. Ele mora em Londres, mas é do Brasil. É de maio de 2024 também. Vamos iniciar a leitura e fazer uma pequena reação. O que acontece? Vamos lá. É curioso pensar como algumas ideias antigas, criadas há séculos e milênios, são capazes de grudar na nossa cabeça a ponto de nem discutirmos mais a veracidade delas. Um exemplo disso é a noção de que somos dotados de apenas 5 sentidos, um conceito que foi desenvolvido por Aristóteles há mais de 2.300 anos atrás, lógico, e que é ensinado até hoje desde a primeira infância. Mas os avanços da ciência permitem entender melhor a complexidade e a diversidade das ferramentas que temos para entender o mundo que nos cerca. Hoje em dia, os cientistas apontam que temos muito mais que 5 sentidos. Esse, aliás, é o tema do livro Sentient: What Animals Reveal About Our Senses. O que os animais revelam sobre nossos sentidos, em tradução no livro escrito pela britânica Jack Hinges. Ela é formada em zoologia pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, onde foi aluna do famoso biólogo evolucionista e escritor Richard Dawkins. Depois seguiu carreira como roteirista e diretora de documentários sobre natureza, que foram produzidos e publicados pela BBC, National Geographic, Discovery Channel, entre outros. Em Sentient, ou deve ser Sentidos, né? Sentient, publicado em inglês em 2021, Hinges defende a ideia que temos 12 sentidos. São eles, vamos lá: visão, audição, olfato, paladar, tato. Aqui seriam os 5 normalmente, né? A visão, audição, olfato, paladar e tato. Esses são os 5 que a gente tenha mais ou menos essa noção. Aí ela acrescenta outros, né? Ela acrescenta cor, prazer e dor, desejo, equilíbrio, tempo, direção, corpo, propriocepção. Olha, então vamos lá. Além dos 5 sentidos convencionais, os demais falam da capacidade que todos usamos no dia a dia. Como o próprio nome indica, o sentido cor explica como vemos a coloração de tudo. Prazer e dor estão relacionados aos nervos localizados embaixo da pele que captam esses sinais diante dos estímulos externos. O desejo é regido pelos feromônios, substâncias químicas que os animais, incluindo nós mesmos, liberam para atrair possíveis parceiros. Já o equilíbrio é a habilidade de permanecer de pé num ângulo de 90 graus e não com o corpo curvado para um lado ou para o outro. O sentido chamado tempo tem a ver com o nosso relógio biológico ou o ritmo cíclico de vigília e sono. Por fim, a direção envolve a nossa bússola interna e como conseguimos nos localizar no ambiente. E o corpo propriocepção diz sobre como somos capazes de nos perceber em relação a tudo que nos cerca. A especialista admite que a lista dela está longe de representar um consenso entre os especialistas da área. Alguns estudiosos dizem que temos mais de 30 sentidos diferentes. No livro Hinges, também discute as diferentes formas de ver o mundo. Nós temos espécies que enxergam cores diferentes em relação ao que conseguimos captar. Isso é fascinante, porque podemos imaginar um mundo diferente do nosso, diz ela em entrevista à BBC News Brasil. Quis passar essa noção de vivermos em um mundo cercado de diferentes sinais e estímulos, mas nós só conseguimos perceber aqueles que nos nossos órgãos sensoriais são capazes de captar e levar até o nosso cérebro. Confira a seguir os principais trechos da entrevista da BBC News Brasil. Vou ler então a entrevista que ela fez ao André Biernoff. Legal, eu gostei. A BBC News Brasil vai questionar: por que você decidiu escrever um livro sobre os sentidos? Jack Hinges responde: existem tantas respostas para essa pergunta. No início do livro, há uma frase de Leonardo da Vinci que acho muito interessante. Ela fala sobre essa noção de que olhamos sem ver, ouvimos sem escutar, tocamos sem sentir, e essas ideias realmente ressoam em mim. Há tendências no pensamento contemporâneo de estimular a mindfulness,
a atenção plena, o estar presente. E muitas vezes uma maneira de fazer isso é canalizar os sentidos, pensar realmente com cuidado sobre o que você vê e sente, o peso do seu corpo sentado no chão, onde a pele toca o solo. Há uma outra citação que gosto muito. Fui aluna de Richard Dawkins e amo os livros dele, e ele sempre fala sobre essa anestesia do cotidiano. Acho que essas duas citações de Da Vinci e Dawkins são paralelas. Elas me passam essa ideia de que olhamos o mundo sem vê-lo de fato, e eu gostaria de questionar tudo. Durante a minha carreira sempre explorei os sentidos, fui produtora de documentários, então estive realmente interessada na visão. Quando fazia filmes sobre a vida selvagem, tinha a curiosidade de explorar esses mundos particulares de outros animais. Certa vez, quando trabalhava para Oxford Science Films, tive que filmar a picada de uma abelha para um documentário da National Geographic. Precisávamos daquela imagem em close-up. Para isso, mergulhei na apicultura e fiquei muito interessado em entender como as abelhas sentem o mundo ao redor. Foram vários os motivos para fazer o livro, mas, voltando ao início, acho muito poderosa essa noção de que olhamos sem ver e ouvimos sem escutar, e percebi que havia muito a explorar a partir desta frase. Você mencionou Richard Dawkins. Como foi ser aluna de um nome tão famoso no mundo científico contemporâneo? Resposta: foi um grande privilégio. Inclusive, tive a oportunidade de revê-lo recentemente. Fiz uma entrevista com o professor Dawkins numa famosa livraria de Oxford, que se chama Maxwell, pois ele estava lançando um livro sobre o voo de animais. Antes desta entrevista, pude bater um papo com ele, e o professor comentou que escolhe 3 ou 4 estudantes por ano para ensinar sobre comportamento animal e evolução. Eu questionei há quanto tempo fazia isso, e ele disse que faz há cerca de 30 anos. Isso me fez perceber o quão incrivelmente privilegiado eu fui de fazer parte desse grupo de pessoas. A maioria delas virou referência na zoologia. Para mim, o professor Dawkins é muito especial porque ele é um dos poucos que faz pontes por diferentes mundos. Ele consegue unir o mundo da ciência com a filosofia. Como cientista, ele se debruça sobre questões filosóficas e as responde com ciência. Para mim, isso é fascinante. Para completar, ele é um grande comunicador, porque não basta desenvolver uma ideia, ele sabe explicá-la de uma forma quase poética. Ele usa uma linguagem que praticamente te arrepia. Muitas vezes a ciência parece restrita aos fatos e fica, de certa maneira, congelada. O professor Dawkins mostra como a ciência é capaz de liberar a mente e ser romântica, poética e colorida, e isso o faz maravilhoso. A BBC pergunta: voltando aos sentidos, uma das coisas mais interessantes do seu livro é como a noção de que temos 5 sentidos está enraizada na nossa cultura. Aprendemos isso nos primeiros anos de escola, e esse é um conceito que você explica foi desenvolvido por Aristóteles há milênios. Sim, o conceito foi desenvolvido há mais de 2 milênios, mais precisamente em 350 a.C. E precisamos convir que é uma ideia muito interessante e fácil de compreender, mas essa é uma boa questão. O que faz a noção dos 5 sentidos ser tão atrativa? Eu acho que ela é tangível e simples, quase óbvia. Tenho filhos e lembro quando eles eram pequenos. No jardim de infância, elas tinham um brinquedo chamado Senhor Cabeça de Batata, em que eles podiam colocar olhos, ouvidos e nariz. Mesmo para crianças, entender os 5 sentidos é algo que faz sentido. Ou seja, essa é uma noção tão longeva que, pelo fato de ser tão simples, ele se pergunta: o fato de as estruturas responsáveis por esses sentidos serem visíveis ajuda nisso? Nós relacionamos facilmente a língua com o paladar, o nariz com o olfato, os olhos com a visão, os ouvidos com a audição e a pele com o tato. Outros sentidos que você cita no livro estão relacionados a nervos, músculos e glândulas, que são tão fáceis de identificar, a menos que você seja um cientista. Faz sentido. Mas precisamos ter à mente que a ideia dos 5 sentidos é um mito.
Isso é um consenso entre especialistas e publicações acadêmicas. Os cientistas concordam que os sentidos são muito mais diversos e vão além daqueles que estão relacionados aos olhos que vemos. BBC questiona: como você chegou à lista de 12 sentidos que fazem parte do livro? Foi uma grande diversão, na verdade. Quando você está fazendo um documentário ou um livro, acaba reunindo ideias diferentes e precisa organizá-las, as informações, de um jeito que seja possível contar uma história. Não existe um consenso sobre como definir o que é um sentido. Isso me deu certa flexibilidade como construir o livro. Quando eu estava no início do processo, li uma reportagem que foi publicada na revista New Scientist sobre o assunto. No texto havia uma tabela bem simples, que resumia uma lista de 10 sentidos, mas outros cientistas falam em 33 sentidos. Ou seja, tudo depende de como você define o que é um sentido. Você pode definir o sentido de acordo com o sensor que existe no organismo. Por exemplo, na visão, você tem células nos olhos chamadas cones e outras que são bastonetes. Mas você também pode considerar que existem 3 tipos de cones que permitem a gente enxergar as cores. Se você pensar no paladar, existem 5 diferentes sensores. No olfato, então, temos milhares dessas estruturas. Ou seja, você pode ser um tanto complicado fechar uma lista única que reúna todos os sentidos. O meu livro leva em conta esse conceito e define os sentidos pelas experiências. O que fiz foi aprofundar e dividir o que Aristóteles definia como um grupo de 5 sentidos. A visão foi quebrada em 2 sentidos diferentes. Por um lado, você tem as bastonetes e os cones responsáveis pelo enxergar, mas há também células diferentes que permitem ver as cores. Olha como ela é inteligente, né? Claro que ela é. Mas fica ainda mais inteligente quando ela explica por que ela foi dividindo. É um trabalho de longa vida mesmo. Continuando. O tato foi um sentido muito curioso de pesquisar, porque ele é diverso. Há a sensação de toque quando pegamos objeto, por exemplo. Mas esse simples ato também envolve entender se o objeto é rústico ou sensível, qual o tamanho dele, a temperatura, o prazer ou dor envolvidos. São muitos detalhes envolvidos com o tato, que é algo muito fascinante. A BBC pergunta: durante a pesquisa teve alguns dos 12 sentidos que você achou mais curioso ou interessante? Foram muitos, sem dúvida. Como disse anteriormente, eu fiquei muito surpresa com o tato. Entender esse sentido foi algo que explodiu minha cabeça. E esse também é um sentido que está na fronteira da ciência moderna. Atualmente, cientistas tentam entender como o tato está relacionado aos nossos sentimentos. Além disso, o livro produzido e editado durante a pandemia de Covid-19, quando toda a sociedade sentia a falta de poder tocar as coisas e outras pessoas. Além dele, o sentido que eu achei mais extraordinário, é difícil de explicar, foi a propriocepção. Propriocepção. Olha o nome difícil, né? Como entender o conceito do nosso corpo em relação ao mundo. Como ele está diante de tudo ao redor. É algo difícil de entender, porque é praticamente impossível imaginar nossa vida sem essa habilidade. A BBC Brasil pergunta: como foi descrever essa complexidade de propriocepção num livro voltado ao público geral? No capítulo falo que, sobre esse sentido, tive que desfazer completamente dessa anestesia do cotidiano citada por Dawkins e me aprofundar na propriocepção. Foi algo que realmente abriu meus olhos. Na verdade, abriu meu corpo inteiro. Entender esse e outros sentidos foi um desafio não apenas intelectual, mas emocional. Pude passar um tempo para compreender como os sentidos funcionam e como eles definem quem eu sou. A BBC questiona novamente. Ao longo do livro, você cita uma série de espécies que usam sentidos de formas diferentes à do ser humano. Temos uma ideia de que determinados animais têm sentidos muito mais evoluídos que os nossos. Sempre lembramos do olfato incrível dos cachorros, ou da capacidade de ver cores diferentes de um beija-flor. Mas seu livro dá uma ideia de que os sentidos dos seres humanos são particularmente bem desenvolvidos e avançados. Você também teve essa impressão quando escrevia o livro? Sim,
Concordo totalmente com essa impressão. Estudar diferentes espécies de animais permitiu que eu tivesse um distanciamento para analisar os fatos. Isso acontece quando falo de capacidade de enxergar as cores de um determinado tipo de camarão, por exemplo. A partir dessa comparação, é possível pensar que sobre os mesmos e sobre os extraordinários enquanto os seres humanos. Temos essa tendência de comparar, de pensar que é melhor ou mais evoluído. Mas a verdade é que a evolução das espécies permitiu encontrar soluções que são melhores para nós e para cada animal. Para mim, a ideia de que existe uma ordem de superioridade em relação aos sentidos não reflete a realidade. Eu não queria deixar essa impressão no livro. Nós, seres humanos, não somos superiores. Olha o que ela falou aqui agora. Nós, seres humanos, não somos superiores. Para avaliar os sentidos e a capacidade de cada espécie, você precisa primeiro entender o que está buscando. Nós somos brilhantes em determinadas situações, enquanto os cachorros se sobressaem em outras, por exemplo. Nós temos espécies que enxergam cores diferentes em relação ao que conseguimos captar. Isso é fascinante, porque podemos imaginar um mundo diferente do nosso. No livro, quis passar essa noção de que vivemos num mundo cercado de diferentes sinais e estímulos, mas nós só conseguimos perceber aqueles nossos órgãos sensoriais são capazes de captar e levar até nosso cérebro. Por exemplo, há uma informação elétrica na água que o ornitorrinco consegue sentir, mas a gente não. Isso é fascinante e reforça como o mundo é extraordinário. Nós gostamos de ver documentários sobre animais pelo fato de serem diferentes de nós. Eles não são melhores nem piores, são diferentes. E essa diferença é fascinante. A BBC Brasil pergunta: e quando você conhece essas diferentes capacidades dos animais, pode imaginar um mundo ou quais não estão os seres humanos têm acesso? Sem dúvida. Isso não torna o nosso dia a dia ainda mais especial? A maneira como vemos, ouvimos e sentimos. Pode ser que um animal esteja exatamente do nosso lado, tenha uma interpretação radicalmente diferente desse mesmo ambiente. Eu amo pensar sobre isso. BBC Brasil pergunta finalmente: o mundo moderno parece interferir constantemente nos nossos sentidos. Nós temos as luzes que iluminam a noite, os barulhos da cidade grande, os aromas de restaurantes ou de esgotos. Como o estilo de vida atual interfere na vida como lidarmos com esse mundo exterior. Rings. O estilo de vida atual cria desafio aos nossos sentidos, que não evoluíram para lidar com isso. Nosso corpo não se desenvolveu para ficar sentado num veículo durante horas numa estrada de alta velocidade. Nosso sentido de equilíbrio, por exemplo, pode sofrer com isso. Outro exemplo interessante é o sentido de tempo. Nós temos fotorreceptores que detectam a luz. Basicamente, eles comandam a parte de nosso cérebro responsável pelo relógio biológico e os ritmos do dia e da noite. E o nosso corpo certamente não evoluiu para as viagens intercontinentais de avião, em que saímos de um canto do planeta e em questão de horas estamos em outro lugar, como um fuso horário totalmente diferente. O jet lag é uma complicação disso, pois nosso organismo não evoluiu a ponto de se adaptar tão rapidamente a um novo fuso. Definitivamente a vida moderna e a tecnologia desafiam os nossos limites e sentidos. A BBC Brasil questiona. Na capa do livro, você questiona o que os animais revelam sobre nossos sentidos, mas, na sua opinião, o que os sentidos revelam sobre os seres humanos? Higgs responde: ao escrever este livro, eu fiquei muito mais conectado aos meus sentidos. Agora saio para uma caminhada e presto muita atenção nas cores, nas luzes, nos sons e também no que me fez sentir. A partir do livro, também pude perceber que existe uma diversidade entre nós mesmos. As percepções, as cores, por exemplo. O rosa que você enxerga pode ser diferente do rosa que eu vejo. E aquelas pessoas que simplesmente não veem cores. Aliás, no capítulo sobre cores, fiquei fascinada com a história de um homem que não vê cores. Algo que me tornou um brilhante fotógrafo que trabalha em preto e branco. Há também artistas cegos capazes de pintar paisagens complexas. Me parece que quando não temos ou perdemos um sentido, o cérebro se torna mais especialista nos demais. O livro então me fez pensar na variedade de criaturas que dividem esse planeta com a gente e nas diferentes maneiras de ver, ouvir, tocar, experimentar o planeta. Para mim, o livro não explica uma maneira de ser o ser humano. Ele mostra as diferentes maneiras de sermos humanos. Olha que livro, olha que
Duas leituras sensacionais. Eu estourei o limite de tempo. Obrigado a todos. Foi um prazer ler essas duas grandes matérias da BBC. Espero contar com vocês com like e compartilhamento. Forte abraço.